Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós trataremos do cálculo de área de polígonos, né? Algumas dessas vocês já sabem, já viram, mas é bom a gente relembrar, porque cálculo de área de polígonos a gente usa isso pro resto da vida, né? Principalmente na vida escolar. É um conteúdo que vocês vão usar o tempo todo, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Olha, começando com calcular a área do retângulo, né? O retângulo a gente sabe que é uma figura, um quadrilátero, né? Que possui dois pares de lados paralelos, ó. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse, e ainda lados opostos têm a mesma medida, e os quatro ângulos são ângulos de 90 graus, né? Para a gente calcular a área de um retângulo é bem simples. Basta multiplicar a medida da base, ó. A gente sempre representa por uma letrinha B pela altura, que é representada pela letra H. Ou seja, a área é B vezes H. Base vezes altura. Tá? Então, multiplicando isso aqui, já obtém a área do retângulo. Bem tranquilo, né, galera? A área do quadrado, pessoal, o quadrado, ele também é um retângulo, pela definição matemática dele. Por quê? Um quadrado ele tem lados, dois pares de lados paralelos, é um quadrilátero. E lados opostos têm a mesma medida. E os quatro ângulos são ângulos de 90 graus. Então o quadrado ele também é um caso particular do retângulo, certo? Então para calcular a área do quadrado, a gente poderia multiplicar também a base vezes a altura. Só que nesse caso, como é um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais. A base e a altura têm a mesma medida. Então vou chamar representante, a gente representou aqui pela letra L, né? De lado. Então aqui, ó, a área dele é lado vezes lado, que seria a base vezes a altura. Só que a gente pode representar lado vezes lado como sendo lado ao quadrado, né? Porque são dois fatores iguais, ó. Então, para calcular a área do quadrado, a gente pode usar a base vezes a altura, ou, de modo mais prático, usar apenas lado ao quadrado. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Paralelogramo. Pessoal, paralelogramo também é um quadrilátero onde os lados opostos, ó, têm a mesma medida e são paralelos. A diferença entre, por exemplo, um paralelogramo e o retângulo é que o retângulo tem ângulos de 90 graus. Já o paralelogramo, ele não tem ângulos de 90 graus, tá? De modo geral. Então, olha, é um detalhe que sempre no paralelogramo, os ângulos opostos, ó, eles vão ter a mesma medida. Mas, geralmente, não tem ângulo de 90 graus. Certo? Ah, um detalhe que o retângulo lá em cima, ele é um caso de paralelogramo, tá? Mas enfim, quando falo de paralelogramo geral, a gente tem uma figura desse tipo. Como calculo a área de paralelogramo? Bem simples. É só multiplicar a medida da base pela altura. Lembrando, ó, a base é a medida que forma a base aqui, né? E a altura não é a distância desse lado aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, não é a altura. A altura é a distância do lado da, do lado de cima, né? No caso da base superior até a base inferior. Ou seja, a distância do topo até a base, tá? Isso que é a altura, tá? Um detalhe, pessoal, fique sempre de olho nisso, ó. A altura é a distância, a gente pode representar por um segmento de reta que é perpendicular à base, tá? Então, nesse caso, a altura seria isso aqui, não a medida desse lado aqui, ó. Aqui não é a altura, certo? Então, a formulazinha é a mesma fórmula do retângulo. Área de triângulo, pessoal, como é que a gente calcula a área de triângulo, desses polígonos que tem três lados, né?
É bem simples também, ó. Então a gente pega, vai representar aqui a base pela letra B, a altura, ó, que é a distância lá do topo até a base, ó, 90 graus está aqui o ângulo, né? A altura pela letra H também. Então a fórmula vai ficar: a área do triângulo é base, medida da base, vezes a medida da altura, tudo dividido por 2. Tem até uma maneira de explicar isso, né? Porque, por exemplo, se eu prolongo esse lado aqui, ó, para ficar igual a base lá inferior, e prolongo isso aqui, ó, para ficar com a mesma medida que esse lado de cá, ó, a gente teria um paralelogramo, né? E em dois triângulos iguais. Então, olha, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo, tá? É só uma maneira de explicar isso. Mas não tem necessidade de você decorar isso, tá? Só saber que a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A área do trapézio. Então, pessoal, o trapézio é um quadrilátero onde tem apenas um par de lados paralelos. Ó. No caso, a base inferior é paralelo à base superior. Já os lados laterais, ó, esse daqui e esse daqui, eles não são paralelos, certo? Então, como é que funciona para calcular a área de paralelogramo? A gente vai simplesmente somar a medida das duas bases, a base maior, que a gente vai representar por um B maiúsculo, com a base menor representada por um B minúsculo, tá? Então fica lá, base maior mais a base menor. O resultado disso eu multiplico pela altura. De novo, a altura formando o ângulo de 90 graus aqui, ó, tá vendo? Tudo dividido por 2. Então, a área do trapézio é uma base maior mais base menor. Isso aqui vezes a altura dividido por 2. A formulazinha tá aqui, ó. Bem simples, né? Para fechar a aula de hoje, ó, o losango. Losango, como é que a gente vai determinar a área dele, né? Então, pessoal, só observa o seguinte, que o losango ele também é um quadrilátero, é um polígono de 4 lados. Lados opostos são paralelos. Detalhe que lados opostos são iguais também. E mais um detalhe, que o losango ele tem os 4 lados com a mesma medida, tá? Então você olha ele de lado, ele é basicamente um paralelogramo com todos os lados iguais, tá? E como é que a gente vai então calcular a área de um losango, né? É bem simples. No caso, o que a gente vai usar para calcular a área dele são as diagonais. A gente tem aqui, ó, uma diagonal aqui, ó, uma diagonal maior. A gente tem uma segunda diagonal aqui, ó, um pouco menor, né? E para a gente calcular a área desse losango, a gente vai simplesmente multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Por quê, ó? Observe o seguinte. Se eu fosse desenhar um retângulo aqui por fora dele, ó, ficou mais ou menos, né? A área do retângulo, percebam que ela é o dobro do losango. Por quê, ó? O retângulo tem 8 triângulos. O losango tem 4 triângulos, né? Então, a área do losango é a metade da área do retângulo. Tá falando assim, a área do retângulo é igual a área do losango, né? É igual a área do retângulo dividido por 2, porque é metade. Só que a área desse retângulo, ó, a base nesse caso mede a diagonal 1, a altura média diagonal 2. Então ficaria assim, ó. Diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Então é assim que a gente vai calcular a área de losango.
E sabendo, pessoal, todas essas fórmulas aí, definições, a gente vai fazer os exercícios, tá? Na página 23 e 24. Questão 16 diz assim, ó. Calcule a área da figura sombreada sabendo que o quadrado maior mede 8 centímetros e o lado do quadrado menor mede 5 centímetros. Então tá aqui, ó. A gente tem um quadrado maior, onde esse lado aqui todo mede 8 centímetros. E do quadrado menor mede 5 centímetros. Como é que a gente faz isso, pessoal? Perceba o seguinte, ó. Ele quer a área sombreada, que seria essa parte aqui, ó. Né? Toda essa região aqui, ó. Como é que a gente vai obter a área dessa região? É bem simples, ó. Perceba que é basicamente um quadrado grande com um furo no meio. Perceberam? Ou seja, para eu pegar essa região em volta aqui, ó, é como se eu calculasse a área do quadrado grande e tirasse o pequeno aqui, ó. Se eu tiro essa parte aqui, o que que me sobra? Só a parte em volta, né? Ou seja, para eu calcular isso aqui, eu tenho que calcular a área do quadrado grande, tá? Vou usar, representar o quadrado grande pelo Q maiúsculo, menos a área do quadrado pequeno. Se eu calcular a área do quadrado pequeno menos a área do quadrado grande, eu vou descobrir então quanto que é essa parte aqui sombreada, essa parte achurada. Certo? Uma questão bem simples, né? Só lembrando, pessoal, lá em cima, ó, que a área do quadrado é igual lado ao quadrado, né? Agora ficou bem fácil fazer, né, pessoal? Façam aí. Questão 17 diz assim, ó. Calcule a área da figura abaixo, né? Mas espera aí. Que figura que é essa daqui? Qual que é o nome dessa figura? Perceba que ela tem apenas um par de lado paralelo e é um quadrilátero, né? Essa figura aqui, ó, ela chama trapézio. E como é que a gente calcula a área do trapézio, né? Nós vimos na fórmula em cima que a área dele é a medida da base maior mais a medida da base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Então como é que a gente faz? Ó, a gente vai ter que olhar ali então no desenho e identificar. Bom, qual é a medida da base maior? Qual é a medida da base menor? E quanto mede a altura? Aí você vai substituir na fórmula e resolver. Tudo bem? Questão 18, pessoal. A área da figura abaixo é. Então perceba que é uma figura aqui que ela foi composta de outras figuras, né? Então a gente pode olhar para essa figura de duas maneiras, tá? A gente pode, ó, decompor essa figura em outras duas, ou assim, ó. E aí a gente teria aqui no caso um trapézio e um retângulo, né? Que ficaria assim um retângulo e um trapézio. Essa é uma das maneiras da gente separar aí, no caso essa figura. Ou então a gente poderia fazer assim também, ó. Separar essa figura assim, ó. Em um retângulo um pouco maior e um triângulo. Aí vai de acordo com o que você achar melhor, né? Deixar com triângulo que é mais tranquilo, né? Para poder explicar. Mas se você quiser fazer pelo trapézio, também dá certo, não tem problema nenhum. Tá? Ficaria assim, pessoal, ó, se eu fizesse dessa maneira. Você tem que calcular a área do retângulo, né? Calcular essa área, que é bem fácil, né? A área do retângulo é base vezes a altura. Então você achar lá a medida da base, acha a medida da altura e multiplica. Nesse caso tá bem fácil, né? Agora,
Para esse triângulo aqui está um pouquinho complicado, porque a gente só tem aqui explícito a medida desse lado aqui, né? Quanto é que mede os outros lados? Ó, vamos analisar o seguinte. Essa figura aqui de baixo é um retângulo, né? Esse lado mede 3 e esse mede 8. Detalhe, ó. Então quer dizer, esse lado que mede 3, aqui até aqui, também mede 3 centímetros. Agora observe que todo esse lado aqui, ó, não mede 6 centímetros? Se mede 6, espera aí, quanto é que tem que valer essa parte aqui de cima para dar 6 centímetros? Né? 3, mas quanto dá o 6? Então, você fazendo isso, você vai descobrir quanto é que mede esse lado aqui. Para achar o lado de baixo, como é que a gente faz? É o mesmo processo, só que olhando para aqui para baixo, ó. Tudo aqui embaixo mede 8 centímetros, não é? Vou pegar outra cor para poder ficar diferente. Então, olha, tudo aqui embaixo mede 8 centímetros. Quer dizer que daqui em cima também mede 8 centímetros daqui até aqui, ó. Daqui até aqui também mede 8 centímetros. Mas espera aí. Ó, estão vendo que daqui até aqui tá representado por 4 centímetros? Então, desse ponto aqui até esse também mede 4 centímetros. Ou seja, esse espaço aqui, ó, vou colocar um preto aqui para ficar diferente. Quanto é que tem que medir esse lado aqui, ó? Esse lado. Para quando eu juntar com 4, dá 8. Então, quanto mais 4 dá 8? Você responde aí, coloca essa medida do lado aqui, ó. Aí você vai ter aqui, no caso, já a medida da sua base, sua altura, e você consegue achar a área desse triângulo usando a formulazinha, ó. A área é igual base vezes a altura dividido por 2. Depois que você calculou a área do triângulo e a área do retângulo, como é que você faz? É só juntar as duas. Ou seja, colocar assim, a área do triângulo, tá? É só você somar a área do triângulo mais a área do retângulo, que você vai descobrir qual é a alternativa correta. Beleza? Última questão de hoje, pessoal. A gente tem aqui, ó, um losango, ó. É o último polígono que nós vimos na aula de hoje. Losango. Agora, ele está perguntando assim, ó. Marcos desenhou o losango. Qual é a área ocupada por esse losango? Então, olha, a área desse losango aqui também. Detalhe, lembra? A gente calcula a área do losango usando a formulazinha diagonal 1 vezes a diagonal 2 dividido por 2. É uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Então, ó, tá fácil. A gente sabe que aqui a gente tem uma diagonal que mede aqui, ó, 24 centímetros. A gente tem aqui a segunda diagonal que está medindo aqui, ó, 38 centímetros. Então agora é só aplicar a fórmula. Pega esses dois valores, substitui na fórmula ali do cálculo da área e resolve. Verifica qual é a medida da área desse losango. Certo, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se tiver ainda alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês. Beleza? Então, mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.